Bem, irmãos, eu vou usar uma palavra do Senhor Deus na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o entendimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte o dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Pai Celeste, aplica esta força da palavra bendita em nossos corações. Necessário para o nosso crescimento na fé e também a glorificação do Teu nome, Senhor. Ilumine nossos lábios. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Durante a década dos anos 60, os Estados Unidos da América viveram momentos de grande conturbação social e particularmente no relacionamento das pessoas, quando havia um movimento de racismo muito intenso. Numa das ocasiões, uma mulher, ela ousou assentar-se num dos bancos da frente de um ônibus. E conta-se na história que o motorista do ônibus parou diante de uma delegacia e lá aquela mulher foi espancada em via pública pelo delegado, pelos demais policiais que estavam ali. Com aquela atitude se eclodiu nos Estados Unidos um movimento de grande rebelião contra toda espécie de racismo. E conta-se que depois de alguns meses, um pastor metodista por nome Martin Luther King, liderando o movimento social, ele fizeram uma caminhada, e lá, no Capitólio, na capital, entre 2 milhões a 4 milhões de pessoas manifestaram a sua indignação com aquela situação. E conta-se também que ele começou um discurso que até hoje está
os anais da história, que ele começava assim: olha, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de uma nação onde as pessoas sejam tratadas igualmente. E daí então ele discorre. Nessa palavra sonho, o que me chama a atenção é que ele tinha como ideal, o desejo dele expressar: olha, eu tenho um ideal de uma nação, onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas se convivam bem, onde as pessoas conheçam os seus limites, etc. E eu gostaria de aplicar a seguinte ideia: bem, qual é o seu sonho em relação à sua família? Qual é o seu sonho em relação ao seu trabalho? Qual é o seu sonho em relação ao seu país? E essa palavra, ela pode ser aplicada em qualquer situação com a qual nós venhamos conviver. E também podemos dizer qual é o seu sonho da igreja, quanto à sua igreja. Olha, a igreja podia ser assim, olha, a igreja podia ser dessa outra forma, e aí por aí vai avante. Então, diante dessa colocação, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre qual é a igreja ideal, qual é a igreja dos nossos sonhos. E eu quero pensar um pouco sobre esse texto que nós lemos aqui, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, até o verso de número 9. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, deixem suas Bíblias abertas e vamos considerar algumas coisas que vão caracterizar esse sonho de uma igreja. Logicamente que a igreja ideal é aquela que você encontra em toda a narrativa da Bíblia, ok? A nossa proposta aqui não é falar sobre toda a Bíblia, mas é concentrar nossa atenção sobre os pontos que nós julgamos que são importantes para nós nessa noite. Olhando um pouquinho sobre esta carta, de uma maneira geral, Paulo é o fundador da igreja de Corinto. E ele diz que aqueles irmãos era a carta dele, a carta viva. Tal foi a interação, tal foi o trabalho que ele pôde desempenhar durante muito tempo. E é interessante nós considerarmos que, exceto o capítulo que nós lemos agora, do verso 1 até o verso 9, do verso 10 em diante até o capítulo 16, Paulo procura responder a uma série de questões que aqueles irmãos tinham dúvidas. Era uma igreja que havia sido trabalhada, fundada por Paulo, mas que ainda tinha algumas dúvidas. E é uma coisa interessante pensar sobre isso, porque nenhum de nós está pronto para tudo. Por mais que nós conheçamos as coisas, sempre cabe o quê? Aprender um pouco mais. E Paulo então, ao receber algumas informações, como você encontra no verso 11, a respeito da casa de Chloe, então ele procura o que responder: olha, tal assunto se responde assim. E isso para nós é importante. Então, com isso em nossa mente, nós vamos também observar o seguinte: ainda que aqueles cristãos precisassem ter algumas informações, ainda que aqueles cristãos tivessem algumas dificuldades, não quer dizer que eles não fossem povo de Deus. Porque no geral a gente pode ter um conceito de uma igreja ideal como sendo uma igreja o quê? Perfeita. E isso não é possível. Mesmo assim, Paulo os trata como povo do Senhor. E isso que nós temos que ter nossa mente, da maneira como nós vemos a nossa igreja local aqui na primeira igreja de Guarulhos. Pensando um pouquinho sobre isso, vamos agora avaliar o que o texto nos diz. A primeira ideia que eu quero julgar com os irmãos, que uma igreja ideal é aquela igreja onde nós temos uma multiplicidade de liderança. Por que isso? Porque se você ler o verso 1, Paulo ele se inclui como alguém que é líder naquela igreja, e depois ele cita o nome de alguém por nome de Sóstenes. Uma das regras interessantes que nós encontramos na Bíblia é quando você vê um nome sendo destacado, isso quer dizer que aquela pessoa foi importante na constituição daquela igreja, ou aquela pessoa foi importante na maneira como ele conduziu a igreja. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos entender que uma igreja ideal não é aquela igreja que está concentrada numa única pessoa. Uma igreja ideal não é aquela igreja onde um único homem, um único líder, seja o condutor da igreja como um todo.
Na verdade, você começa a avaliar a Bíblia e vai vendo que ao longo de todo o texto narrado, quer na Epístola aos Coríntios, quer em outros textos, sempre Paulo inclui outras pessoas que colaboraram com o ministério dele. Então, isso para nós é uma regra que não pode ser mudada em momento algum. Uma igreja ideal é aquela onde você vê esse grupo de pessoas sendo que chamadas por Deus, porque Paulo diz isso, que ele fora chamado por Deus, e certamente ele tinha a certeza que aquele que ele cita posteriormente também o fora. Você não vai encontrar, exceto em Atos, no capítulo de número 18, o nome de Sóstenes, em nenhuma outra porção da Bíblia. E ele foi chamado, e ali diz o texto que esse nome é mencionado numa situação de grande dificuldade, ao ponto de ele ser agredido porque ele se opôs a algumas coisas. Então, para nós fica primeiramente essa lição. Aquilo que nós vimos até agora, a igreja de Guarulhos, graças a Deus, completou 50 anos de existência. Então, o que passou. Daqui para frente, nós temos que projetar a necessidade de entendermos que Deus continue levantando, no meio do povo dele, pessoas para liderar a igreja. Igrejas para conduzi-la e assim, consequentemente, essa igreja o quê? Agrade a Deus. Nós não encontramos no Novo Testamento a igreja centralizada em uma única pessoa. Ministérios, na verdade, são postos a fim de que o trabalho de Deus seja o que? Continuado. Isso é muito importante. Mas eu quero avaliar uma outra questão, segundo aquilo que o texto nos diz, que uma igreja ideal, além dela ter uma multiplicidade de líderes, é uma igreja onde as pessoas desejam ser santa. Por que razão? Basta você olhar para o verso de número 2. Se você olhar para esse texto aqui, Paulo usa 3 vezes a mesma expressão. Diz lá, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você olhar lá no verso 8, diz assim, para seres o quê? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós falamos que isso é algo ideal? Porque nós vemos numa época, num ambiente onde isso nem sempre é valorizado. Nem sempre as pessoas estão dispostas a pagarem o preço do seu chamado. Nem sempre as pessoas estão dispostas a cumprirem para aquilo que o Senhor as tem chamado. Deus nos chama para termos o quê? Uma vida irrepreensível, uma vida de santidade, que nem sempre está em moda, porque você vive num ambiente que muitas vezes contrapõe, se indispõe contra esse tipo de vida. A palavra aqui, santificados ou santos, quer dizer pessoas que são separadas para o serviço a Deus. E talvez isso nos leve a uma pergunta: bem, pastor, como é que nós podemos ser santos numa época tão difícil como a nossa? Basta você, por exemplo, ter um computador e de repente pode aparecer uma imagem qualquer na sua tela. Basta você também ter um bendito de um smartphone e de repente passa ali uma propaganda indecorosa. Como é possível ter uma vida santa num ambiente tão hostil? A resposta que nós temos que avaliar é aquela que nós encontramos na Bíblia. Porque quando você encontra Paulo dirigindo esta carta aos crentes, à igreja que está em Corinto, nós temos que avaliar que a situação ali não era melhor, não era pior, não era melhor do que a nossa. Por que razão? Porque a cidade de Corinto era um centro comercial, portuário, havia uma grande movimentação de pessoas de todo lugar da Ásia,
E uma coisa que nos chama a atenção é que também é uma cidade onde havia uma romaria muito grande para adorar a deusa local. Lá havia um templo consagrado àquela deusa, onde 3.000 sacerdotisas se prostituíam no culto. Então, para você querer ser abençoado, se você quiser ser uma pessoa, vamos dizer assim, comum a todas as pessoas, você tinha que ir naquele culto e se prostituir com aquelas mulheres. E talvez isso gere às vezes uma inquietude, mas mesmo assim Paulo diz: olha, vocês são chamados para serem o quê? Santos. Então o que eu quero colocar para nós aqui nesta noite, nesses nossos 50 anos de existência, mais do que nunca as nossas vidas, independentemente da nossa idade, independentemente das nossas experiências, nós somos chamados para termos vidas separadas para Deus, com o propósito de glorificá-lo constantemente, ainda que isso nos custe alguma coisa. Esse é o princípio que nós não podemos mudar em momento algum. A igreja não é um lugar onde nós podemos viver um modelo de vida segundo o que é do nosso prazer pessoal. Na verdade, o modelo pelo qual nós devemos seguir é aquele que nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele é o supremo modelo de uma vida de santidade. Ainda que ele convivesse com pessoas, ainda que ele estivesse enfronhado no ambiente ali em Jerusalém, mesmo assim, em todo momento, o que? Ele queria agradar ao Pai. Se isso for uma marca nossa, se esse é o ideal que nós desejamos, certamente isso vai ser aceito pelo nosso Deus. Não menos que isso. Mas uma outra coisa que eu quero olhar para o versículo 2, é que você encontra o conceito do que é igreja. O que é igreja? Se você olhar para o texto bíblico, nós encontramos uma resposta que vai além das paredes. É lógico que graças a Deus que ao longo do tempo, nós tivemos ou temos ainda a liberdade de comprar um terreno, construir um templo muito bonito, com muitos detalhes, mas na verdade o conceito de igreja não é esse. Porque Paulo diz: olha, a igreja que está em Corinto, mas que igreja é essa? Aqueles que invocam o nome de nosso Senhor. Então, mais do que ser membros arrolados no rol de membros de uma igreja, nós temos que nos certificar se nós invocamos o Senhor. E a palavra invocar aqui dá a ideia de nós adorarmos ao Senhor, desejarmos fazer isso com muita intensidade. Então, santidade e essa ideia da invocação, elas estão o quê? Associadas, elas andam juntas, não podem ser separadas. E isso para nós é um ponto muito importante. Nós não podemos apenas nos contentar em sermos arrolados, mas temos que estar certos do desejo de que invocarmos ao Senhor em todo lugar. Os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Esse é um princípio extraordinário. A igreja precisa primar por isso. Precisa ter ao lado, dentro das suas paredes, vamos dizer assim, pessoas que invoquem ao Senhor, para que assim o corpo de Cristo cresça para a glória do Senhor Jesus. Mas eu quero ainda considerar uma outra questão. Se você grifar aqui a expressão nosso Senhor Jesus Cristo, você perceberá que essa expressão ela ocorre mais que 8 vezes. Paulo reitera isso. Então o uso dessa expressão não é à toa, não é porque faltou a ele vocabulário. Na verdade, ele quer mostrar para aqueles cristãos que estavam em Corinto que o cabeça da igreja, quem é? É Jesus. Por que razão ele enfatiza isso? Porque todo o argumento que ele vai usar, tudo aquilo que ele vai instruir aos crentes em Corinto, poderia provocar alguma reação contrária.
Então, quando ele diz nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando àqueles irmãos que acima deles está a pessoa de Jesus. E esse é o aspecto que todos nós temos que ter em nossa mente. A igreja não me pertence. A igreja é do Senhor. E quando nós tratamos a igreja como sendo dele, não nossa, certamente vamos tratá-la com outro olhar, com outra atenção, com outro carinho, com outra disposição, porque ela não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E isso é muito importante para nós. Uma igreja ideal é quando nós também nos conscientizamos de que Jesus é o Senhor dela. E a repetição desses termos aponta para isso. Uma terceira marca de uma igreja ideal é aquela que as pessoas compreendem a expressão graça. Se você ler o verso 3, ele começa, graça a vós outros e paz. Se você ler o verso 4, dou graças. Todas essas duas vezes a expressão tem uma diferença de sentido daquilo que você encontra no verso de número 4, na parte final. Na verdade, tanto a primeira vez como a segunda vez, a expressão graça ou graças tem a ver com um cumprimento, uma saudação. Mas a partir do verso número 4, na parte final, você vai encontrar o conceito, vamos dizer assim, doutrinário, o ensino. Porque ele diz assim, a vosso respeito, a propósito da sua graça. Então, o que é uma igreja ideal? Uma igreja ideal é aquela igreja onde as pessoas compreendem o que é a graça de Deus. Um termo que ao longo do tempo ele se desgasta. É um termo que ao longo do tempo as pessoas perdem o sentido dele. Por que razão? Porque a tendência é nós nos voltarmos para nós mesmos e de repente nós nos condoemos da nossa situação, seja ela qual for, e de repente, olha, Deus tem que fazer isso por mim. Deus tem a obrigação de me abençoar, porque ao longo do tempo eu tenho servido. Durante 50 anos eu tenho trabalhado em prol do seu reino. Eu não mereço tal coisa. Gente, isso é uma distorção que ao longo do tempo o homem naturalmente ele vai por esse caminho. Mas nós temos que avaliar que a questão da graça ela é mais profunda. Por que razão? Porque graça, no geral, nós aprendemos que é o quê? É um dom, é o quê? É um favor imerecido. Quer dizer, os nossos lábios respondem isso prontamente, porque nós aprendemos, não está errado. Mas vamos pensar na seguinte questão. Um favor imerecido você pode conceder a um homem que bate à sua porta e lhe pede algo. E você não conhece, não é verdade? Um favor imerecido pode ser para uma pessoa qualquer, que nunca lhe fez nada. Mas de repente, imagine você se aquele homem que lhe pede algo tem sido alguém que causou um dano muito grande à sua pessoa. Será que você teria a compaixão, entre aspas, de dar a ele algo? Humanamente falando, nós não faríamos isso. Mas na verdade, a palavra graça tem a ver com alguém que ofendeu a Deus, com alguém que descaradamente desobedeceu a sua vontade, e ele caminha por um caminho totalmente oposto daquilo para o qual você foi criado. E você não faz isso apenas de uma maneira inocente, entre aspas, mas você faz isso de uma maneira o quê? Deliberada. E é isso que o texto está dizendo para nós. Na verdade, nós não merecemos esse favor. Na verdade, nós não criamos as condições para fazer isso, ou merecer isso. Deus, em sua graça, é quem vem para nós e nos faz algo que vai além daquilo que nós merecemos, que nos dará a salvação em Jesus Cristo. Nós só podemos invocá-lo porque, na verdade, foi a graça de Deus que trabalhou nossa vida.
E uma coisa me chama a atenção, que quando você lê o verso número 4, ele não continua, não para nisso. A propósito da sua graça, o que? Vírgula, que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus. Esse é um dos aspectos que nós não podemos nos esquecer em momento algum. Deus nos dá, Deus vem ao alcance dos nossos corações, não porque há mérito em nós, mas por causa da pessoa de Jesus. A Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor e tudo mais. Infelizmente, esse termo, ainda que muitas vezes repetido, batido constantemente, nem sempre ele é entendido perfeitamente por nós. Por que isso? Porque na verdade, muitas vezes, nós partimos daquele pressuposto: olha, eu só faço algo por alguém se aquela pessoa me beneficiar. Esse é um conceito totalmente errado. Na verdade, quando você compreende realmente o que é essa graça de Deus, certamente nós seremos estimulados para servi-lo. Nós temos aqui um coral, antigamente já participei também de coral, né? E o diretor, o regente, né? Olha, hoje vai ter aquele ensaio. Aí aquela boa vontade, né, de alguns, não pode dizer que são todos, né? Então você diz: não, meu irmão, vai lá, porque hoje é um dia importante, a igreja comemora 50 anos, vamos participar do culto. Você tem que quase carregar o fulano numa cadeira especial para que ele venha aqui. Então, quando você compreende a graça, essas questões, elas são secundárias. Porque você percebe que você não merecia outra coisa, senão a punição eterna. Mas em resposta a isso, você vai fazer muito mais do que aquilo que você pensa. Então, uma igreja ideal, no terceiro aspecto aqui, que eu quero colocar, é uma igreja que entende essa graça de Deus. Mas ainda tem um outro aspecto que me chama a atenção, é o que você vê na sequência do verso de número 5. Uma igreja ideal é uma igreja que entende que ela é rica. Esse aspecto é muito importante. Nós somos ricos, não necessariamente tem a ver com a nossa condição material. Não tem nada a ver necessariamente com quanto nós possuímos de bens terrenos. Na verdade, ser rico aos olhos do Senhor tem a ver com a maneira como Ele, de uma maneira plena, nos abençoa. Porque a palavra aqui, enriquecidos, ela pode ser traduzida como plenos. Pessoas satisfeitas. Pessoas que estão cheios da compreensão de Deus, e isso é o que lhe basta. Quando diz, por exemplo, o Salmo 23, o verso 1, o Senhor o quê? É o meu pastor, e nada me faltará. Na verdade, a ideia da palavra ali é: o Senhor é o meu pastor, e isso o que? Me basta. É um conceito muito mais profundo do que nós imaginamos. Porque dinheiro não resolve as questões. Na hora da angústia, na hora do enfrentamento, do problema qualquer, nós temos que avaliar que é o Senhor Deus quem nos enriquece. E podemos enfrentar muitas e muitas situações de uma diversidade muito grande, com um comportamento adequado, porque o Senhor foi aquele que nos enriqueceu. É interessante você avaliar aqui, que na sequência do verso 5, ele usa o que? Em toda a palavra, e quem mais? E em todo o conhecimento. Se você ler na sequência do verso 18 ao verso de número 25, há um questionamento muito grande entre aqueles gregos de Corinto, porque eles entendiam que o conhecimento humano era muito extraordinário. Mas aqui você pode perceber que a palavra e conhecimento que estão associados. E só pode nos dar esse enriquecimento mediante o quê? A ação do Espírito Santo em nosso coração. Então, uma igreja, vamos dizer assim, que é ideal, é aquela onde as pessoas se sentem enriquecidas.
Não quer dizer que nós não vamos passar por alguma dificuldade, alguma adversidade, mas por aquilo que o Senhor fez por nós. Hoje, nós podemos dizer, olha, eu sou uma pessoa rica. Rico por causa daquilo que Jesus fez por mim na cruz. E eu vou falar isso para outras pessoas também. Eu vou testemunhar disso para outras pessoas. Não um testemunho vazio, mas um testemunho diferenciado. Isso é o que nós temos que avaliar. Mas o que eu quero ainda perceber com os irmãos, uma quarta característica de uma igreja ideal, é aquela que entende que Deus é fiel. É o verso de número 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Logicamente que essa expressão, fiel é Deus, não é uma mera frase para você estampar num caminhão. Não é uma frase para você estampar apenas numa empresa. Na verdade, a ideia aqui é saber que aquele que iniciou um chamado em sua vida é o mesmo Deus que vai se manter fiel a si próprio ao longo do tempo. Por que razão nós falamos isso? Porque ele usa novamente a expressão chamados. Você olha para o versículo pelo qual fosse chamados à comunhão. A ideia da palavra aqui é para a comunhão. Então a comunhão só pode ser mantida na medida em que Deus se mantém fiel a si próprio. E isto é um desafio muito grande, constantemente para nós. Entender que Deus, ao longo do tempo, não tem, como diz Tiago, ele não sofre nenhuma variação, ele não muda. Na verdade, Deus sempre permanece o mesmo ao longo do tempo. Veja você, analise um pouco, pense numa igreja que tinha uma série de dúvidas. Como é que eles poderiam se manter firmes se não estivessem sendo informados e eles deixassem de crer que Deus é fiel? Então isso é muito importante para nós. Esta deve ser uma das balizas que nós temos que ter no nosso relacionamento. Saber que ao longo do tempo Deus não vai mudar em momento algum. Às vezes nós nos deparamos com situações tais que nós questionamos, mas Senhor, o que eu fiz para tal coisa acontecer? Você pode pensar, bem, eu errei em alguma coisa, eu falhei em alguma coisa. Não se esqueça que Deus não muda. Ainda que nós venhamos vacilar, nós temos que entender que Ele cuidará constantemente daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram capacitados para invocar o nome dEle, serão sustentados por Ele constantemente. E isso é um desafio. Então, meus amados irmãos, nessa noite, quando aqui estamos comemorando 50 anos de existência desta igreja, nós temos que projetar isso para o nosso futuro. E a pergunta é a mesma. Bem, que igreja eu tenho por ideal para os próximos anos? E eu quero responder essa pergunta a partir desses 5 aspectos. Deseje que todos nós sejamos uma igreja que tenha pessoas que estão dispostas a liderá-la. Não conforme o que elas querem, mas conforme aquele que é o cabeça da igreja. Porque volte para a expressão, Cristo Jesus, ou nosso Senhor Jesus Cristo. Então uma boa liderança é aquela que está voltada para esse aspecto. Se nós queremos uma igreja que percorra mais 50 anos de existência, nós temos que desejar que essa igreja agora, as pessoas tenham vidas santas. E este é um desafio também. O embate nosso é tão difícil quanto daquela época. Às vezes nós reclamamos, porque essa onda de, nem sei como falar, para não criar escândalo para ninguém, promiscuidade, famílias completamente dilaceradas, conceitos que nós não estávamos preparados para ouvir,
de que não é mais família, mas é um aglomerado de gente do mesmo sexo. Então isso às vezes nos choca, e realmente nos choca. Mas não esqueçamos nós que aqueles irmãos, à época de Paulo, enfrentavam tamanha situação quanto a nossa hoje. Então nós não precisamos ficar descabelados, irmãos. O que nós temos que manter é o nosso caminho firme nesse desejo de termos uma vida santa, congregando com irmãos que tenham uma vida santa. Não menos do que isso. Não quer dizer que o irmão tenha que ser perfeito, porque não vai dar, nem o pastor não ele, eu, né? Mas todos nós somos imperfeitos. Mas o desejo, o ideal é almejarmos, eu quero conviver com irmãos que queiram ter uma vida santa. Uma igreja que projeta mais 50 anos de existência também deve pensar na necessidade de entender sempre o conceito da graça de Deus, porque ele se desgasta facilmente. Comemoramos 500 anos da Reforma, há pouco tempo atrás, mas esse termo, mesmo entre igrejas que usam a Bíblia, que está aberta nos púlpitos, infelizmente, é um conceito extremamente desgastado. Por que razão? Porque o conceito é, eu faço uma parte e Deus faz outra. Não é isso. Deus faz tudo. Porque Ele é quem envia Jesus. E isso, infelizmente, está desgastando ao longo do tempo. Nós também, ainda que tenhamos uma história de fidelidade às Escrituras, se nós facilitarmos as coisas, a liderança, ela vai se perder também. Então, há uma necessidade de você reenfatizar isso e viver em função dessa graça, sendo homens, mulheres dedicados ao Senhor. Mas também, se nós projetamos mais 50 anos de igreja, nós temos que entender que nós somos pessoas ricas. E quando você entende que você é rico, você vai transmitir o Evangelho vivo às pessoas, ainda que você passe por dificuldades. Porque o Evangelho, segundo o que você vê lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, é o poder do quê? De Deus. E isto é o que enche o nosso coração. E é isso que as pessoas precisam vir. E, consequentemente, vamos glorificar mais e mais ao Pai Celeste. E, por último, uma igreja que projeta mais 50 anos de existência é uma igreja que tem que sempre estar consciente desta fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo. Ainda que muitas vezes a maré não seja as melhores, ainda que a maioria siga por outro caminho, Deus é fiel a si próprio. E é nisso que nós temos que nos manter no caminho da fidelidade, no caminho de saber que Deus não muda a sua palavra, de que Deus vai cobrar de nós as mesmas coisas que fez no passado. Que Deus abençoe ricamente aqui os irmãos da igreja, pastor, os presbíteros que estão aqui, os diáconos, as sociedades internas, todo o povo que ao longo do tempo tem construído essa igreja. Essa igreja não é apenas o edifício, a igreja aqui são vocês, o cartão de visita da igreja são vocês, mais do que essa aparência exterior de templo. Eu estou dizendo que não tem valor, que vocês reformaram, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que vocês são a referência. E, consequentemente, que Deus abençoe ricamente aos irmãos ao longo dos anos que se passaram e projete agora para o futuro. Amém.